Miguel Morgado, no seu habitual espaço de comentário político, falou de alguns números da imigração que nos colocam em comparação com outros países proporcionalmente. E às vezes até não proporcionalmente, dada a altura, ficamos em primeiro ou em segundo lugar do ponto de vista de atribuição de autorizações de residência, mas já vamos ver todos esses dados. Miguel Morgado traz mesmo dados chocantes do ponto de vista da imigração. Até para mim, que estou relativamente atento aos dados e às questões da proporcionalidade, parece que somos mesmo um caso ímpar na Europa e, portanto, vamos ouvir o que diz Miguel Morgado sobre a questão da imigração, até porque Miguel Morgado faz, de certa forma, uma avaliação destas novas medidas do governo de Luís Montenegro e faz uma crítica bastante acertada, levando em consideração os dados do ano passado. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Discurso. Houve alteração de política, mas há aqui um problema, é que no discurso dos 2 anos de Luís Montenegro, ele precisamente, e eu na semana passada prometi que iria voltar à carga com isto, tinha dito que nas devoluções dos imigrantes que entraram ilegalmente também isso tinha tudo mudado. Sim. Ora, o Eurostat acabou de publicar uns dados muito interessantes sobre isso. Eu peço para pôr o primeiro gráfico, onde se vê o quê? Nas barras a cinzento temos o número de pessoas, de imigrantes extra-europeus, não da Europa, que receberam a ordem de saída dos tribunais, dos órgãos administrativos, e depois, ao lado, no respectivo ano, a vermelho, as pessoas que saíram... Não, ao contrário. A ordem de saída a vermelho e o cinzento foram efetivamente Ora bem, exatamente. E a diferença é abissal. A diferença é abissal. Quer dizer, veja-se 2025 com Luís Montenegro já como Primeiro-Ministro há já algum tempo. O que é que nós temos? O acumulado dos processos que tinham ficado todos atrasados com as ineficiências que havia nos governos de Costa. Nós tivemos 23.540 pessoas que receberam ordem de saída. Mas apenas saíram só de 170. Veja-se que até mesmo quando há uma mudança de política, a devolução dos ilegais conforme os procedimentos se torna extraordinariamente difícil. Portanto, isto é um dos principais problemas que temos em Portugal e na Europa. E é importante dar nota de uma coisa, até respondendo a algumas pessoas que dizem, às vezes tenho pessoas que chegam às minhas páginas no Instagram e no TikTok e dizem o seguinte, mas isso da imigração já está resolvido ou pelo menos está num ótimo caminho para ser resolvido. Pessoas tendencialmente de centro-direita que, enfim, não é que por serem de centro-direita estejam aliadas da realidade. Não estou a fazer uma correlação entre a circunstância de vida e a ideologia. Estou apenas a fazer uma comparação entre este aburguesamento de determinadas pessoas e com esta tendência burguesa que ignora a realidade, acabam por não se aperceber que o problema está longe de estar resolvido. Digam-me uma coisa, acham que 770 deportações face a 23 mil notificações de saída são números que interessem sequer? Quantas pessoas é que entraram? E estamos a falar apenas dos extra-europeus que receberam ordem de saída versus, efetivamente, as pessoas que saíram. Portanto, extra-europeus. Digam-me, 770 pessoas que saíram. O que é que acham? Parece-vos um bom número, levando em consideração que 23 mil foram notificadas? É que reparem, mesmo que saíssem 23 mil, não estávamos a falar de números espetaculares. Mesmo para Portugal, estaríamos a falar de alguma coisinha, é certo, mas 23 mil pessoas, mesmo que tivessem saído, não era nem de perto nem de longe algo próximo da resolução do problema. E é por isso que eu falo tanto da questão da imigração. E eu tenho visto que é uma coisa que eu também acho engraçado e neste momento... A sério, honestamente, parece-me que neste momento que ainda está satisfeito com a administração, e eu não gosto de falar da administração assim, mas da administração pelo menos fora de contexto, mas que ainda está satisfeito com a administração de Donald Trump, honestamente, não está a olhar para aquilo que foram as suas promessas. Este é o meu problema. Eu tive algumas pessoas que ainda tiveram a audácia de me enviar mensagem a dizer que eu estou muito politicamente correto porque estou a criticar o Trump. Eu acho que as pessoas não perceberam a minha crítica. Eu vou fazer a crítica porque é paralela a esta atuação de Luís Montenegro absolutamente miserável. Eu não estou a criticar o Trump porque ele está a ser radical demais na imigração. Eu não estou a criticar o Trump porque ele está a ser radical demais na ideologia de género. Eu não estou a criticar o Trump porque ele está, de certa forma, por um lado a dar cabo da ordem liberal e das suas raízes, por outro lado alimentando-a, permitindo a continuidade do sistema financeiro deste, como diz o Sr. Professor António Sousa Lara, deste capital financeiro apátrida, vamos dizer assim, mas em última instância eu não estou a criticar por nada disso, eu estou a criticar porque ele não está a ser radical que chegue, eu estou a criticar porque os números da imigração são pífios, eu estou a criticar os números dos repatriamentos, não é da imigração, os números dos repatriamentos são pífios. Eu estou a criticar porque ele está a dar um balão de ar à ordem liberal
internacionalizando ainda mais este sistema financeiro e bancário, eu estou a criticar porque ele está a ser francamente insuficiente, ele está a ser uma revolução desperdiçada. Esta aqui é a verdade. E, portanto, do meu ponto de vista, isto é o que, neste momento, temos que dizer aos eleitores da AD. Estes dados têm que ser mostrados aos eleitores da AD, porque os eleitores da AD foram muitas vezes, creio eu, posso estar enganado, convencidos, os do centro-direita e até alguns de direita que não gostam do André Ventura, e isso existe. Portanto, as pessoas que acreditam que uma pessoa por ser de direita tem que gostar dos líderes da direita radical, que se desengane, porque isso não funciona assim. Mas vamos partir do pressuposto que há eleitores verdadeiramente de direita na AD e que não foram convencidos pelo Chega a serem seus votantes. Eu acho que estes dados deveriam preocupar qualquer pessoa. Será que o eleitor médio da AD, que viu o discurso de Pedro Passos Coelho na campanha de Luís Montenegro, que viu a retórica de que Luís Montenegro ia tratar da situação da imigração sem o extremismo, sem o racismo, sem o preconceito, sem o que quer que seja, agora olha para estes números e estão satisfeitos? É a pergunta que faço. É que a imigração quadruplicou no espaço de 7 anos. Temos neste momento quase 20% da população residente como sendo imigrante. Entre legais e ilegais não deve andar muito longe disso, que seja 16, 17, 18, entre os 15 e os 20. Vamos colocar a coisa assim para ser mais preciso. Ou para dar uma janela maior para ser mais verdadeiro, digamos assim. E, portanto, quem olha para esses dados e olha para estes, o que é que o eleitor médio da AD sente? Não sei se conhecem aquele meme que é muito engraçado, que é um sapo com um chapéu e o sapo está a chorar e diz "Fell for it again". E é um bocadinho o que eu sinto sobre os eleitores da AD, que foram novamente enganados. Ou então não foram enganados e era isto que queriam. Se calhar acham que a situação da imigração se resolve assim. Portanto, legalizamos toda a gente que o Partido Socialista deixou ilegal, expulsamos 700 pessoas por ano, deixamos entrar se calhar mais 20 ou 30 mil por ano e pronto, é uma substituição mais lenta. Se alguém acha que isto é a resolução do problema, então pronto, então votaram no partido certo. Se alguém acha que a imigração é um problema existencial à nação neste momento, eu espero que olhem para estes dados e percebam que não estamos propriamente a falar de resolver o problema da imigração. Isto são apenas os imigrantes extra-europeus e que receberam basicamente ordem de saída, fora aqueles que têm que receber ordem de saída e não a receberam. Esse é que é o ponto. E estamos apenas a falar de uma fração muito específica. Temos que falar de números em massa, não é de 700 por ano. 700 por ano é uma piada de mau gosto. Vamos ouvir a segunda parte. O Primeiro-Ministro disse uma coisa que, na verdade, ainda não está a ocorrer no país. E eu pedia para vermos o próximo gráfico, porque revela o ponto a que isto realmente chegou. Só para as pessoas terem uma ideia, o primeiro gráfico mostra os 5 países da União Europeia que mais autorizações de residência emitiram em 2024. E não é gralha. Portugal é de longe o país que mais autorizações de residência emitiu, primeiras autorizações e extensões das que já existiam, maiores do que países como a França, Espanha e Itália. No total, da Europa inteira, foram 4.600.000 autorizações de residência. Portugal deu mais de 1.200.000. Ou seja, isto é o colapso do sistema totalmente nos anos entre 2017 e 2021. Vamos ao último gráfico? O último gráfico diz que, no que diz respeito às primeiras autorizações, isto é, pessoas que entram e pedem, em 2024, portanto, já a meio da alteração que foi feita da política migratória em Portugal, veja-se que Portugal é o 6º país com mais primeiras autorizações emitidas, o que mostra uma desproporção relativamente à população portuguesa, ou também português, do que foi este descalabro das migrações em Portugal nos últimos anos. Bom, meus caros, e relembro que isto é um comentador que tem militância no Partido Social Democrata, não é o Alexandre Sousa a trazer dados da extrema-direita, da Nouvelle Droite, não é propriamente uma citação do Alain de Benoit, do Dominique Venner, do Guilherme Faye e do Joseph Demastre, para recuar um bocadinho mais, do Júlio Zé Volá. Nós estamos a falar de figuras que, enfim, que para algumas pessoas têm a sua idoneidade questionada porque são figuras da extrema-direita, não é o Renaud Camus. Não estamos a falar de figuras da extrema-direita, estamos a falar de um homem que tem o seu próprio partido no governo e que está a citar dados oficiais. Portanto, isto é meramente descritivo. Eu pergunto ao eleitor médio da AD, era isto que queriam como resolução da imigração?
ou foram mesmo enganados e queriam um bocadinho mais, e quer dizer, eu acho que têm que querer 1000% mais, mas olhando para a perspectiva da proporcionalidade, estarmos, em primeiro lugar, em 2024, já Luís Montenegro era governo, bem sei que estava no início e estava a gerir o descalabro da extinção do CEF, da fraca performance, para dizer o mínimo, da AIMA e de todos os problemas legislativos e administrativos que a imigração teve e que foram causados pelo Partido Socialista. Em 2024, entre a extensão da autorização de residência e novas autorizações de residência, tivemos 1,2 milhões de autorizações de residência, ou que tiveram a sua extensão atendida, ou que foram atribuídas do zero. Do ponto de vista das primeiras autorizações de residência, estávamos em 6º lugar, e quando vocês olham para a população dos 5 países que estão à nossa frente, vocês percebem uma desproporcionalidade brutal que mete dó olhar para Portugal deste ponto de vista. Portanto, honestamente, em termos de proporcionalidade, eu com estes dados que são recentes e que por isso eu não tinha conhecimento deles, o próprio Miguel Morgado só os explorou nesta segunda-feira, eu não os tinha visto, eu posso-vos dizer que proporcionalmente Portugal é provavelmente o pior país do ponto de vista da imigração na Europa. Proporcionalmente, é verdade. Não em termos literais, evidentemente que França está com tensões sociais muito mais vivas, com uma guerra civil muito mais iminente, é evidente que a Suécia está numa situação dramática, é evidente que não se pode negar a substituição que está a acontecer em vários países. Bruxelas é uma cidade absolutamente estrangeira e, portanto, enfim, estamos a falar em termos de proporcionalidade. Portugal tem 10 a 11 milhões de pessoas residentes e comparativamente a países que têm 40, 50, à nossa frente até estava a França, se não me falha a memória, é para perceberem que proporcionalmente estamos muito pior e honestamente estes dados são absolutamente chocantes mesmo. Nós supostamente, há pessoas que dizem, bom, elegemos um governo que está a seguir as políticas xenófobas e racistas. Se vocês acham que 700 deportações em 25 mil ordens dadas é um governo extremista do ponto de vista da imigração, caramba, estamos mesmo num país à esquerda. E portanto a solução é evidente e parece-me que tem que ser uma decisão tomada politicamente com coragem e já ontem era tarde. Os repatriamentos em massa têm que começar, os ilegais não são matéria de discussão ideológica e muitos legais vão ter que ir embora e digo-vos, a maior parte da imigração terá que ir embora, não tenho grandes dúvidas disso e desse ponto de vista eu acho que essas decisões políticas vão ter que ser tomadas, vão requerer coragem política, que eu acho que este executivo não tem, e portanto fica este mais um lembrete para o eleitor médio da AD. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.